E aí galera, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar das características do núcleo interfásico. Bom, o núcleo interfásico é o núcleo durante a intérfase. Bom, mas o que é a intérfase? A intérfase é uma fase do ciclo celular. O ciclo celular ele pode ser considerado como o ciclo de vida da célula. Na verdade, ele é o período que avalia um nascimento de uma célula até a sua próxima divisão. O controle desse ciclo celular ele se dá a partir de uns tipos de proteínas chamadas de ciclinas. Essas ciclinas elas vão controlar as fases desse ciclo celular em determinados pontos. Tá? Vai passar do ciclo da fase G1 para a fase G2, para a fase S, né? Vai entrar na mitose. Então, essas proteínas elas vão variando de quantidade à medida que a célula vai mudando de fase. E quando ela chega em determinado ponto, se ela tiver a quantidade exata de ciclinas, ela passa para a próxima etapa. Se ela não tiver, essa etapa ela é interrompida. Aqui você tem o esquema de um ciclo celular, tá? Mostrando o esquema de um ciclo celular. E esse ciclo celular ele vai ser dividido em mitose, que é a fase em que a célula está se dividindo propriamente dito. Depois entra aqui, ela entra na fase da intérfase, que é toda essa fase aqui. A fase da intérfase ela engloba G1, fase S e fase G2, tá? A fase G1 é um ponto de checagem e tem um outro ponto de checagem na fase G2. E o terceiro ponto de checagem, ele fica lá na mitose, tá? Então as células que entram aqui na fase G1, e essas células não vão entrar mais em divisão celular, elas não passam desse primeiro ponto de checagem e elas entram numa fase chamada de G0. Um tipo de célula que vai entrar nessa fase G0, né, assim que a gente praticamente nasce, são os neurônios. Uma vez se dividiram, tá, formaram todo o sistema nervoso, eles não mais se multiplicam. Se eles não mais se multiplicam, eles não entram na fase S, né, chamada de fases, nem entram na fase G2. Por esse motivo, eles vão permanecer aqui, eles vão permanecer na fase 0. Bom, o núcleo ele é o centro vital da célula, né? Indispensável à vida de qualquer célula, é o componente mais facilmente identificado. Ele foi descrito por Brown em 1833 e ele porta toda a hereditariedade, toda a informação genética, toda a informação hereditária de todos os aspectos, tanto aspectos metabólicos fundamentais, aspectos estruturais, né? E até alguns pesquisadores acreditam que boa parte dos aspectos psicológicos eles também têm característica hereditária. Você não consegue medir, quantificar precisamente quanto é, né? Mas eles também são hereditários. O núcleo ele está presente em todas as células eucarióticas. De forma geral, está localizado na região central e em número de 1. Professor, mas eu já ouvi falar que tem células anucleadas, né? A hemácia, por exemplo, é uma célula nucleada. Sim, a hemácia ela não tem mais o núcleo. Mas durante o processo de formação, de produção da hemácia, ela tem o núcleo, faz todo o processo de produção, ela se torna hemácia, perde o núcleo e aí ela está madura, cai na corrente sanguínea. Isso, as hemácias humanas, tá? Outros tipos de aves, répteis, né, tem hemácia nucleada. A forma do núcleo, ela geralmente acompanha também a forma da célula. Se a célula é mais ovalada, mais oblonga, ela vai acompanhar esse formato. Se a célula vai se achatando, o núcleo também acompanha, tá? Quais são as estruturas formadoras do núcleo?
Bom, o núcleo vai ser formado primeiramente pelo envoltório nuclear, popularmente chamado de carioteca. Ele é formado de cromatina, nucleolo e nucleoplasma, mais a matriz nuclear. Então aqui nós temos um esquema mostrando parte da que eu quero mostrar para vocês. Aqui em volta a carioteca, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, eu vou explicar isso mais à frente. Você tem esses intervalos aqui que são chamados poros nucleares, tá? A cromatina, o nucleolo e a estrutura do nucleoplasma e da matriz. A primeira parte que a gente vai destacar é o envoltório nuclear ou carioteca. Bom, a principal função da carioteca é regular a passagem de substâncias para o núcleo, tanto o que entra quanto o que sai do núcleo. Mas que substâncias são essas? Cátions, ânions, macromoléculas, nucleotídeos, proteínas. Então, assim, dentro das macromoléculas, né? Então, elas têm essa função de coordenar e regular essa passagem. Além disso, elas têm como função o suporte mecânico, né? A organização das organelas ao redor do núcleo, como o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, que estão intimamente ligados à carioteca, né? A organização da cromatina e do nucleolo e a manutenção dos poros nucleares. Mas por que a organização da cromatina e do nucleolo? Porque a cromatina está presa à estrutura da carioteca, literalmente amarrada a ela. Então ela mantém aquela coisa aberta e sustentando a estrutura. Fora as proteínas de sustentação interna que tem no núcleo. Outra coisa que é muito importante lembrar disso, como função da carioteca, é a capacidade de desintegração e reaparecimento durante as divisões celulares. Bom, gente, se uma célula vai se dividir, ela também vai dividir o material genético. Esse material genético não pode estar em um compartimento. Então, durante o processo de mitose, durante o processo de meiose, a carioteca ela é desintegrada. Quem vai fazer isso? Uma parte chamada de lâmina nuclear, que eu vou mostrar agora. Essa partezinha aqui, ó, azulzinha, é chamada de lâmina nuclear. Ela, durante o processo de mitose e meiose, ela sofre processos de fosforilação que acabam fazendo com que ela se desmantele, como se fosse um quebra-cabeça gigante. E depois, durante o processo da reestruturação celular, na telófase, ela volta a aparecer, ela volta a se ligar, formando novamente a estrutura nuclear, a estrutura da carioteca. Então vamos lá. Aqui você tem a carioteca e uma ampliação dessa estrutura. Você pode observar o que? A bicamada fosfolipídica, o poro nuclear, a cromatina e a lâmina nuclear, que é fundamental para controle desse processo de desintegração e reaparecimento da carioteca. O envoltório nuclear, como nós já falamos, ele é formado por uma bicamada fosfolipídica, onde vão estar inseridos quem? O poro nuclear. Tá? Você tem um espaço também entre essa bicamada, que você vai observar melhor. O poro nuclear ou complexo do poro nuclear é uma interrupção do envoltório e ele vai permitir esse controle. Ele tem uma série de proteínas acessórias que controlam a entrada e saída de substâncias. Uma coisa que vocês não podem esquecer é que a quantidade de poro nuclear ela está intimamente ligada à capacidade de síntese dessa célula. Se ela for uma célula secretora em que a atividade metabólica dela é muito alta, ela vai ter mais poro nuclear. Por que ela vai ter mais poros? Porque mais RNAs mensageiros vão sair lá de dentro do poro, levando a mensagem. Se ela tem menos atividade metabólica, menos atividade secretória ou menos atividade, menos poros nucleares ela vai ter. Bom, continuando aqui, o transporte do poro, como nós já falamos, ele vai ser tanto do núcleo para o citoplasma, quanto do citoplasma para o núcleo. Do núcleo ao citoplasma, você vai ter a passagem de RNA e alguns metabólicos.
E do citoplasma para o núcleo, você vai ter a passagem de algumas proteínas, algumas enzimas principalmente, nucleotídeos e íons que vão ser essenciais para o processo tanto de transcrição quanto o processo de replicação do material genético. Cromatina. Bom, a cromatina, como nós já falamos, ela é a parte visível do núcleo. Até o próprio nome dela já fala, croma, que vem de cor. A cromatina, ela é, na verdade, o filamento do DNA associado a proteínas. Tá? Essas proteínas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser as proteínas estônicas e as proteínas não estônicas. As proteínas estônicas são complexos proteicos com formato cilíndrico, cuja função dela é enrolar o material genético de forma a organizar, como um carretel de linha. Tá? E as proteínas não estônicas são proteínas que vão assessorar o material genético, ou através da estabilização do material genético, ou são enzimas que vão fazer a leitura desse material genético, elas vão assessorar ele de alguma forma. E elas são um número muito heterogêneo, uma quantidade muito grande, então a gente não tem como estar aqui nomeando essas proteínas não estônicas. Então a gente vai dividir entre proteínas estônicas e proteínas não estônicas. Aqui você vai observar a organização da molécula de cromatina. Você tem aqui a estrutura do DNA aqui, ó, enrolada nas proteínas, formando como se fossem contas de um cordão de pérola. Olha só. Quando essas proteínas, quando esse material genético se enrola muito, ele forma uma outra parte da cromatina, que é essa cromatina bem novelada, bem enrolada. Então a gente vai separar essa cromatina em dois tipos. A eucromatina, que é uma fibra menos condensada para células que têm maior atividade genética, maior atividade gênica, e a heterocromatina, que é aquela fibra mais condensada com menor atividade gênica. Então, o que é a região de eucromatina? É a parte do material genético que pode ser acessada pelas enzimas e realmente vai ser lida. E a heterocromatina? A heterocromatina são regiões inativas ou de informação não necessária àquela célula. Então, eucromatina, região lida, heterocromatina, não lida. Aqui você vai ver algumas outras fotos. Olha, você pode observar células praticamente nesse corte aqui, né? Uma quantidade enorme de eucromatina e aqui uma grande quantidade de heterocromatina, células com atividade metabólica menor. O nucleolo. O nucleolo é a região nuclear mais visível ao microscópio. Ele apresenta uma enorme variedade de formas e número dependendo da espécie. No caso, por exemplo, no macaco, você tem 2 nucleolos geralmente por célula, enquanto que no rato, nós humanos, temos 1 nucleolo. Então vai depender. Do que o nucleolo é constituído? O nucleolo é constituído de proteínas, DNA e RNA. As principais funções do nucleolo são síntese de RNA ribossômico, montagem de ribossomos, maturação de proteínas de transporte nuclear e processamento de alguns RNAs transportadores. Então, se você pegar o pé da letra, a função do nucleolo, RNA, síntese de RNA, montagem desses RNAs. RNA ribossômico, RNA transportador, que vão assessorar, o processo de tradução, que depois a gente vai entrar em detalhes sobre ele em outra videoaula. Então, vamos lá, recapitulando para finalizar. O núcleo interfásico, ele é o núcleo da célula durante o processo em que a célula está trabalhando, em que ela está em atividade biológica normal, G1, S e G2. Esse núcleo interfásico, ele tem como característica uma membrana que o envolve, chamada de carioteca. O que tem nessa carioteca? O poro nuclear. O que a carioteca / poro nuclear faz? Seleciona o que entra e o que sai do núcleo, como uma forma de proteção.
dentro desse núcleo, nosso material genético, ele está associado a proteínas. A gente dá o nome isso de cromatina. Então, nosso material genético associado a proteínas é a cromatina. Ele vai estar associado de duas formas, na forma de eucromatina, tá? E na forma de heterocromatina. Então, o material genético associado às histonas, de forma só a organizar o material genético, a gente chama de eucromatina, que é o material genético que pode ser lido pelas enzimas. E o material genético associado a essas proteínas histônicas, muito enovelado, bem enrolado mesmo, é chamado de heterocromatina, não tem acesso às enzimas. O nucleol, função dele, síntese de RNA ribossômico e RNA transportador e montagem de ribossomos. Essas são as suas principais funções. Gente, espero que essa aula tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, vocês mandem lá recados, a gente tenta resolver, a gente dá uma pequena esclarecida sobre o conteúdo. Se precisar de uma outra videoaula também, a gente vai continuar e a gente pode tirar as dúvidas posteriormente. Tá? Muito obrigado e era só isso. Valeu!